Finalmente, boa noite. Oi, pessoal, boa noite, boa noite. O Galo foi o primeiro a entrar. E aí, Galo? E aí, Galo, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui depois de uma certa correria no dia de hoje. Então, quem puder ir entrando... Nossa, agora a letra no meu é muito menor, não consigo ler nada. Bom, gente, se vocês puderem vir... Galo já entrou. Boa noite, boa noite. Põe o joinha aí se Galo, o som estiver bom. Tá... Coloca assim se o som estiver bom. Me parece que ele tá bom, mas... Hoje ficou difícil de ler o negócio aqui. Nós trocamos de aparelho, nós estamos tendo que fazer no meu celular hoje. Parece que o Galo escreveu som ótimo, maravilha. O Gustavo também entrou. Maravilha. Boa noite, boa noite. Boa noite, Gustavo. Ó, Jojo entrou. Boa noite, Joyce. Parece que o Gustavo também colocou áudio ótimo. Então vamos seguir. Então vamos embora. Bom, gente, hoje está ainda mais difícil para nós lermos os comentários, que a letra está ainda menor. Nós tivemos um contratempo, geralmente nós reproduzimos do Instagram do Geraldinho, hoje estamos reproduzindo do meu, por questões aí de bateria. E nós estamos posicionados no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7. Na semana passada nós tivemos um culto muito feliz com a irmã Edna, nós começamos com ela esse primeiro parágrafo. Então, para quem está acompanhando no texto do Evangelho, nós estamos naquele parágrafo que é o segundo e começa assim: quando Jesus disse ao jovem. Então é assim que nós estamos hoje, essa é a parte do texto. Quer dizer alguma coisa? Não, só boas-vindas a todo mundo. Maravilha. Bom, gente, então... Antes de nós entrarmos propriamente no texto, nós vamos fazer uma oração, pedindo para que Jesus nos abençoe, e aí a gente inicia propriamente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje, sempre com muita gratidão nos nossos corações, sempre com muita felicidade. Mais uma vez, Jesus, lembrando de Ti, implorando pela Tua presença, nós te pedimos, Mestre, antes e diante do início do estudo, para que o Senhor nos ajude a compreender que só o amor nos nossos empreendimentos, nos nossos esforços, nas nossas realizações de cultura e de intelectualidade, de esclarecimento, ajuda-nos, Mestre, a entender que só o amor é capaz de construir em nós um degrau real e seguro de aprimoramento espiritual. E nós, Senhor, como que alunos matriculados na escola do Evangelho, pedimos o Teu auxílio para que nós sejamos capazes de compreender que o acaso não existe. E admitindo essa beleza que é um postulado evangélico, nós te pedimos, Jesus, o auxílio para que nós sejamos capazes de perceber que as bênçãos que o Senhor nos empresta na face dessa terra são talentos que nós devemos devolver proporcionalmente. Auxilia-nos, Mestre, a não tocar nessas bênçãos que o Senhor nos entrega com ócio, com preguiça. E permita, Jesus, que as nossas consciências compreendam que as provas e as expiações que são comuns à estrada do nosso planeta devem ser admitidas por todos nós como aquilo de que os nossos espíritos precisam para caminhar um pouco mais. E diante dessas maravilhas que o Senhor tem nos ensinado, Jesus, auxilia os nossos corações a agradecer por tudo que acontece, entendendo sempre que nós estamos sempre no lugar em que nós devemos estar e sorvendo aquilo de que os nossos espíritos realmente precisam. E no trabalho, Mestre, na construção do Teu reino em nós e por nós, ajuda-nos a construir, a nutrir um amor que, como disse Paulo aos Coríntios,
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que nós te pedimos, Senhor, porque sem ti certamente nós não conseguimos. E é mais uma vez, Jesus, festejando a tua presença em nosso meio, que nós, na lembrança daquele exército celestial que veio te dar boas-vindas quando o Senhor encarnou entre nós, também de joelho aqui dizemos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade a todos os homens. Nós te amamos muito, Mestre. Sê conosco aqui neste momento de evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Jesus. Bom, então, como o João Pedro já disse, nós estamos no capítulo 16, no item de número 7, que são afeitos, o 7 e os seguintes, as anotações do Sr. Allan Kardec sobre a utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria. Semana passada, no 81, nós conversamos com a irmã Edna e o João Pedro sobre o primeiro parágrafo. Hoje, então, estamos no segundo parágrafo. Então, quer que eu leia? Bom, pessoal, então vou fazer a leitura e nós começamos os comentários. Só lembra do chacoalho. Então, continuando aqui no texto. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se obtém por esse preço, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conquistar a vida eterna não chegava até esse sacrifício. Quer começar? É importante a gente considerar, em outra passagem do Evangelho, se não me engano, de João Evangelista, se afirma que Jesus conhecia os homens, não é isso? Capítulo 2. Capítulo 2 do Evangelho de João. Jesus conhecia os homens, conhece os homens, conhece as fraquezas de todos nós. E quando o nosso irmão moço rico vai conversar com ele, ele já conhecia aquele espírito encarnado naquela condição de um bem-estar social no mundo hebraico, um bem-estar de destaque no campo da cultura hebraica, provavelmente um homem que havia herdado bens dos seus pais, não é? E que estava numa busca pela própria espiritualização, quando ele se acerca dos discípulos de Jesus e das pregações de Jesus, porque ele está buscando a própria salvação, não é? Ele ouve dizer que o Messias já tinha chegado na Terra, que ele estava ali em Jerusalém, que ele estava ali na Galileia. Então ele se interessa, conversa antes, como informação que nós temos no Lázaro Redivivo, né? Que é com... Não, é no Luz Acima. Luz Acima. Conversa antes com Tiago Maior, que era irmão de João Evangelista. Uhum. Quer dizer, então ele se aproxima ali daquela confraternização de irmãos em torno de Jesus. Naturalmente, Jesus já o conhecia. É como Jesus conhece cada um de nós. E quando esse homem rico propõe a Jesus a fórmula da salvação, e Jesus responde para ele que ele sabia qual era a fórmula, que bastava seguir os 10 mandamentos, não é? Jesus reconhece nele um hebreu digno, não é? Um hebreu realmente interessado, cumpridor, né? De cumprir os seus deveres perante a lei hebraica, perante o costume dos hebreus. Então, ele responde a Jesus, que isso ele já fazia.
Quer dizer, aí ele mostra um certo orgulho, né? Exatamente. Uma certa vaidade. Não, eu sou puro, porque esse ponto né? É uma certa vaidade. Não, eu já sou. Exatamente. Eu já sigo os 10 mandamentos, né? Exatamente. Que é não matar, não desejar a mulher do próximo, não roubar, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, ele se coloca num patamar superior ali, como quem diz. Então, o senhor não sabe disso? Eu já sou puro, né? Eu já sou cumpridor dos meus deveres hebraicos dentro da fé que abraço. Só que Jesus lhe conhecia o íntimo, está dizendo isso, não é? Jesus lhe conhecia o íntimo. E em conhecendo o íntimo desse cidadão, Jesus sabia muito bem que o problema dele era o apego aos bens materiais. Exatamente. E o que não significa que nós todos teremos esse mesmo problema. Cada um de nós vai ter um problema. Poderia receber uma frase. Né? Poderia receber uma outra frase em relação à vaidade, por exemplo, em relação ao orgulho, em relação ao sensualismo, ao vício, enfim, a ira. A cólera. Cada um de nós vai ter uma pedra bruta no espírito para lapidar. No caso do homem rico, era o apego aos bens terrenos, porque ele os tinha muitos. E aí Jesus vai falar com ele: volta, antes de me seguir, volta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, distribua aos pobres, e depois vem e segue-me. Exato. Aí Jesus pega no calcanhar de Aquiles dele, porque ele fica decepcionado. E ele não quer segui-lo, né? E aí vem Kardec para explicar que absolutamente Jesus não traçou aqui uma regra geral para todas as pessoas, né? Não pretendeu, diz Kardec, Jesus estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se obtém por esse preço. Isso por quê? Porque nós sabemos que existe uma utilidade providencial da riqueza. Muitas pessoas adquirem patrimônios respeitáveis à custa de muito suor, de muito trabalho, e empregam muita gente, favorecem o progresso, né? Favorece a iniciativa, as descobertas científicas, e sem dinheiro isso não vai à frente. O dinheiro, o que é o dinheiro? O dinheiro é a seiva, o sangue da sociedade, ele precisa circular. Se ele não circula, o corpo morre. Não é? Nós temos visto isso em diversas situações em países de diferentes orientações políticas, econômicas e sociais, que ao estancar o fluxo natural da circulação de bens, de mercadorias, de dinheiro, a livre circulação matam a própria sociedade. E em sabendo disso, não é, Kardec, que estava dialogando com o materialismo histórico do século XIX, adverte-nos que Jesus não estava aqui dizendo uma regra geral, mas sim atacando a regra moral contra o apego aos bens terrenos, né? Porque nós podemos também raciocinar da seguinte forma: uma pessoa pode ser rica, milionária, e não ter apego aos bens terrenos. Outra pessoa pode ser pobrezinha, ter muito pouca coisa, mas ser extremamente apegada ao que tem. Então, onde está o verdadeiro apego? Exatamente. Naquele que tem o apego. Exato. Pode ser um colchão, pode ser uma cama, pode ser uma cadeira, pode ser um fogão, uma geladeira. Mas se a pessoa tem apego àquilo, roupas, né? Ela vai ter dificuldade de se libertar da matéria. Ao passo que outra que pode ter muitas propriedades, né? Nós sabemos, por exemplo, na história do Elon Musk, que ele tinha muitas casas, muitas propriedades pelo mundo afora, e decidiu vendê-las todas
há alguns anos atrás, ele desfez-se de todas as propriedades que tinha ao longo da América do Norte, da Europa, da Ásia. Para quê? Porque ele chegou à conclusão que ele não precisava de nada disso. E montou um apartamento para ele dentro da fábrica Tesla, fundada por ele, mostrando aí um extremo desapego a esses bens, né? Pessoal, o Geraldinho trouxe um ponto que eu acho muito importante e significativo sobre o jovem rico, que é o orgulho. E o jovem rico é uma figura, quando a gente pensa ele dessa forma, muito presente. É importante Jesus trazer o exemplo desse jovem, porque ele está muito presente nas igrejas católicas, nas igrejas protestantes, nos centros espíritas. Há pessoas que veem a espiritualidade como um conjunto de formalismos. Então ele vai ticando, mas eu faço assim, eu faço assim, eu faço assim, eu vou cumprindo uma determinada lei, e aí essas pessoas, elas se acham santas. Elas acham que elas podem julgar o outro, elas pensam porque elas têm um determinado conjunto de anos no espiritismo ou em outra religião, elas são mais, elas aprenderam mais, e elas começam a pensar que elas não são pecadoras mais. Eu não faço nada de errado porque eu cumpro alguns requisitos de uma suposta lei que é espiritual. Isso é muito importante, porque essas pessoas, gente, elas existem. E aí elas começam a julgar outras pessoas dentro do ambiente religioso, achando que elas estão mais puras. Quando Jesus traz o problema espiritual desse jovem, não era uma questão de formalismo, porque de acordo com o formalismo da lei, ele sim se adequava, mas o problema dele era espiritual. E é muito interessante a gente perceber esse jovem, como o Geraldinho colocou, tão orgulhoso, achando que conhecia e cumpria a lei, porque em outros momentos do Evangelho, e hoje a hora que o Geraldinho começou a falar do orgulho desse rapaz, eu me lembrei porque mais cedo nós tivemos uma conversa sobre a mulher samaritana. Então, esse rapaz aqui, tenho certeza, pelo povo judeu ele era considerado o correto, o exemplo, tinha dinheiro e cumpria a lei. Puro, né? Puro. Então, um menino de ouro ali, possivelmente no ambiente do Sinédrio. Porque, como o Geraldinho falou, ele tinha uma amizade com o Tiago maior, porque tudo indica que Zebedeu não era dos mais pobres, era um empresário que adquiriu recursos. E é até por isso, nós não vamos entrar nisso hoje, mas é até por isso que no dia da crucificação, João Evangelista, sendo filho de Zebedeu, consegue entrar no palácio do sumo sacerdote. Nós não vamos entrar nisso hoje. Mas vejam, um jovem que cumpria a lei, que tinha dinheiro, achava que era puro, vai até o Cristo, fala que ele era puro e quebra a cara. Que Jesus deixa claro para ele que ele não era puro. E como Kardec ressalta, seu desejo de conquistar a vida eterna não chegava até esse sacrifício. E mais cedo, nós estávamos conversando sobre a mulher samaritana, cujo relato está no capítulo 4 do Evangelho de João, e aquela mulher que estava no 5º marido, que era considerada por todo mundo uma pecadora, nós estávamos refletindo sobre a vida dela, porque para ela, diferentemente do que acontece com outros discípulos e com muitos outros seguidores, para aquela mulher que sofria muito preconceito do mundo, Jesus fala: eu sou o Messias. Então vejam, gente, como a sabedoria divina, ela tem a nos ensinar esse olhar espiritual em detrimento de um olhar material. Esse jovem aqui é um grande exemplo, porque para o mundo ele era o correto e aquela mulher samaritana era errada, mas Jesus, como o Geraldinho falou, lembrando do capítulo 2 de João, Jesus conhece o coração. E muitas vezes aquela pessoa que cumpre um formalismo, ela arruma o cabelo direito, ela usa a roupa correta, ela nunca chega atrasada no centro ou à igreja, cumpre tudo, ela pode ter um coração muito distante de Jesus. E aquela pessoa que é rechaçada pela sociedade pode ter um coração muito mais cristão do que a gente imagina. E quando a gente pensa nessas verdades cristãs, em como o Evangelho ele tem a nos ensinar um outro ponto de vista, eu me lembro aqui do capítulo 1 de João, já que nós estamos falando muito de João hoje, para nós entendermos o quanto o Evangelho é ousado. Como nós sabemos, Jesus nasceu sim em Belém para cumprir a profecia, mas as pessoas não sabiam. Elas achavam que ele tinha nascido em Nazaré por ele ter ido morar em Nazaré com uma pequena idade.
E quando Filipe vai chamar Natanael e fala, nós encontramos o Cristo, é Jesus, filho de José de Nazaré, a primeira reação de Natanael é falar, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E de Nazaré vinha a maior luz do mundo. Então, quando o Geraldinho lembra, o orgulho desse rapaz é para nós percebermos como aqueles para os quais o mundo olha com os melhores olhos espiritualmente pode ser uma pessoa que tem ainda muitos problemas espirituais e que ainda está muito distante dos postulados cristãos. É por isso que Paulo, também na epístola em que ele se dirige aos Coríntios, ele vai dizer conosco, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então o evangelho realmente traz para a gente um novo ponto de vista. E considerando aqui, mais atentamente ao texto, isso que Kardec fala conosco sobre essa parábola e esse ensinamento de Jesus não significar absolutamente que nós devemos abandonar as nossas riquezas em termos absolutos para conquistar a salvação, isso é muito importante, gente. Porque como o Geraldinho falou, para além de um diálogo com o materialismo histórico do século XIX, nós temos Kardec dialogando aqui claramente com a forma, e nós falamos isso com todo respeito, dialogando com a forma como a Igreja Católica interpretou essa história do jovem rico e colocou a caristia por muitos séculos como literalmente um fardo muito pesado que as pessoas precisavam carregar. Então é importante a gente perceber o Evangelho, e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para nós um olhar proporcional e razoável sobre as verdades cristãs. Eu queria só completar o comentário a respeito dessa mulher samaritana, né, na fonte, em Samaria, onde ela se surpreendeu vendo um hebreu pedindo água a ela, né? E Jesus fala com ela que ele poderia, se ela pedisse, ele poderia dar a ela a água viva, né? E isso é muito interessante porque no desenrolar da conversa dela, ela demonstra para Jesus muita humildade. Quem sou eu para servir um judeu? Ao contrário aqui do Nossa, moço rico. perfeito, exatamente. Quem sou eu? Eu, uma mulher de Samaria, Uma samaritana, que já tive 5 maridos, porque Jesus fala com ela, onde está seu marido? Né? Vai chamar seu marido. E ela fala, não tenho marido. E Jesus a corrige, na verdade, você teve 5 maridos. E o atual com quem você mora não é seu marido. Não é seu marido. Quer dizer, aos olhos do mundo terrestre, ela era uma mulher impura. Exato. Já havia se casado 5 vezes. O atual marido não era nem um marido, vamos dizer assim, da lei, não é? Ele não queria. Não queria. Então, mas mesmo assim, Jesus vai conversar com ela na fonte de água lá, da fonte do Jacó, não é? Do poço de Jacó. E pede a ela água. E ela se coloca numa posição de humildade. Mas quem sou eu para servir um hebreu, um judeu, não é? Eu não sou ninguém. E Jesus, ao contrário, não só diz a ela que ela poderia pedir dele a água viva, que a descedentaria para sempre, como também revela que ele era o Messias. Veja bem, Jesus se revela, pelo que eu me lembro, é a primeira passagem na qual ele se coloca como o Messias, porque em outras passagens, como a passagem dele com Pedro, antes ele pergunta aos discípulos quem os discípulos achavam que ele era. Não é? Ele não se coloca como o Messias, como o Cristo. Só depois que Pedro fala com ele, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, é que ele então reconhece para Pedro. E olha só, ele não se revela como Cristo, como Messias, para os seus discípulos, para os seus seguidores. E muito menos para os fariseus. E muito menos também no templo judaico, mas para a mulher da Samaria, no poço de Jacó. Ele revela. Isso mostra uma coisa muito importante,
que o mundo, o reino dos céus, não é um reino das aparências. Não é. Ao contrário do que pensou aqui o moço rico. Eu estou com todas as aparências de santidade. Santidade. Não é? Eu cumpro todos os deveres da lei judaica. O que me falta para a salvação? A pergunta dele, na realidade, é uma pergunta orgulhosa. O que eu já fiz tudo que tem que fazer. O que me falta? E faltava a ele tudo. Faltava a humildade, faltava o desapego. Tanto é que Jesus o despede, vai embora, volta para de onde você veio, primeiro distribua seus bens aos pobres, depois volta para cá e segue-me. Ele não estava pronto para seguir Jesus, por causa do orgulho, da falta de humildade e do apego aos bens terrenos. Ao passo que a moça simples, desconsiderada do mundo, inclusive ela vai à fonte ao meio-dia para pegar água, quer dizer, ao meio-dia, ao sol quente, para não ser vista por ninguém. Não ser vista. Né? Porque era comum que ela recebesse das outras pessoas o bullying. Não, possivelmente nem os samaritanos gostavam dessa mulher. Fala sobre que há outros textos da psicografia do Chico sobre esse encontro, e como o Geraldinho falou, pela psicografia do Chico nós temos a informação que esse homem que morava com ela não queria saber de procurar os ensinamentos do povo hebreu, nem do povo samaritano, e ela era assim uma pessoa que sofria, como o Geraldinho falou, o bullying, o preconceito. Da própria, né, entre aspas, raça que eram os samaritanos. E a partir daquele momento ela está abençoada por Jesus. Exato, do próprio povo. Então, continuando aqui no texto, pessoal. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a descobrir o âmago do seu pensamento. Aí, nesse caso, para o jovem rico, né? Voltando aí ao texto. Então, falando aí, como Geraldinho bem salientou, do jovem rico, o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a descobrir o âmago do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Você quer comentar? Porque esse princípio da abnegação é o seguinte: nós precisamos atingir este ponto nevrálgico de nossa evolução espiritual, que é o ponto da abnegação. A abnegação, ela está além do sacrifício, ela está além da renúncia, ela está além do amor, ela está além da caridade. A abnegação é quando você se coloca integralmente a serviço do próximo, especialmente o próximo que está mais sofredor, mais necessitado, mais aflito, mais sobrecarregado do que você. Então, isso é o que nós precisamos aprender no caminho da verdade e da vida. Por isso, Kardec repete aqui a frase que é o frontispício da doutrina dos espíritos: fora da caridade não há salvação, fora da abnegação não há salvação. Em alguma outra mensagem ele vai falar várias coisas. Isso. E é interessante, pessoal, o Kardec repetir esse fora da caridade não há salvação, porque nós estamos vendo um jovem hebreu que achava que fora da lei não havia salvação. Exatamente. Então Kardec faz aqui o contraste para nós termos a certeza de que a lei, ela foi resumida, como diz o Cristo, ao amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. E um comentário interessante sobre a abnegação, como o Geraldinho estava dizendo, é que a pessoa abnegada, ela vai esvaziando o egoísmo. Não tem como ser abnegado e egoísta, porque você precisa sair do próprio eu para atender, para servir, para atender outras pessoas. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Então, continuando aqui, gente. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza como prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra,
Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda que reduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Aqui, Allan Kardec vai tocar no ponto bem central da sua argumentação a favor da desigualdade das riquezas aqui na Terra, que é o mundo de expiação e de provas, né? Porque ele está tocando aqui na questão das vidas pregressas de cada um de nós, nas quais, obviamente, nós tivemos experiências diferentes. Alguns, durante ciclos reencarnatórios sucessivos, por exemplo, vão se aperfeiçoar no campo da cultura literária, da cultura poética, da cultura professoral. Outros vão se aperfeiçoar, por exemplo, no campo das artes cênicas, das artes também musicais, aqueles espíritos que durante encarnações sucessivas vão desenvolvendo sua aptidão pela música, pela habilidade de tocar instrumentos musicais cada vez mais sofisticados e mais lindos. Outras, por exemplo, vão se especializar em diversas encarnações sucessivas no trato com a saúde humana, seja servindo na condição de enfermeiros ou mesmo se aperfeiçoando intelectualmente e pesquisando as ciências médicas e a sua própria evolução ao longo dos séculos. Enquanto outros vão ser empreendedores. Desde pequenos feirantes, nós tivemos aqui recentemente a desencarnação do nosso querido Silvio Santos, não é? Que começou como um camelô no centro de São Paulo, de origem hebraica, vendendo lá suas coisinhas no centro da cidade de São Paulo, e desencarna aos 94 anos, se não me engano, né, como um dos maiores empresários do país. Por quê? Porque ele trouxe isso de outras vidas, a inventividade, a alegria, a comunicação, né? Foi um dos maiores comunicadores de nosso país. Então, por trás disso, existe uma realidade incontestável, que é a diversidade de dons, a diversidade de conquistas espirituais, culturais e intelectuais ao longo das nossas múltiplas existências. Então, não existe a possibilidade de nós situarmos os seres humanos como iguais uns aos outros, como se todos fossem um robô igual, sem cor, sem inteligência diferente, sem cultura diferente, sem capacidades diferentes, sem aptidões diferentes. Não, nós todos somos diferentes entre nós, e a grande questão não é a nossa diferença. A grande questão é nós encontrarmos, pelo amor fraterno, a unidade que vai nos elevar em sociedade, não é? E essa unidade tem a chave da reencarnação. É a reencarnação que vai nos proporcionar esse entendimento de que quanto mais nós tivermos de tesouros, de talentos, de bênçãos que nos são dadas na vida, mais nós temos a obrigação de trabalhar para espargir esses dons, essas bênçãos, esses recursos com os nossos semelhantes que menos têm do que nós. E isso aí é um exercício da lei de fraternidade, da lei de solidariedade, a lei de cooperação que está no Livro dos Espíritos como uma necessidade básica do nosso desenvolvimento espiritual. Ora, se todos fôssemos iguais perante a lei, perante os homens, não é? Como que nós exercitaríamos a fraternidade, a solidariedade? Como que nós exercitaríamos
as boas potências dos nossos sentimentos mais nobres se não houvesse uma necessidade de diálogo, de aproximação, de caridade entre nós. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Além do que, Kardec, em outra passagem, nós já estudamos sobre ela, mostra que a distribuição desses recursos na Terra parte de Deus, devido às provas que determinados de nós têm no campo da riqueza material e outros às provas da miséria, tendo em vista muitas vezes expiações da falta de talentos que nós em outras vidas abusamos, dos quais nós abusamos. Então tudo obedece a uma lógica, a uma justiça indefectível, que é o Instituto Universal da Justiça de Deus. E nós não temos capacidade nem intelectual, nem moral para avaliar na sua mais alta acepção, no seu mais alto entendimento, os meandros da mente de Deus a esse respeito. Deus sabe o que faz, especialmente no mundo de expiações e de provas como o nosso. Gente, eu acho que quando a gente tem Kardec trazendo uma afirmação tão categórica quanto essa e reafirmando a necessidade da desigualdade em um mundo de provas e expiações, a gente precisa admitir que a desigualdade, ela é uma necessidade do nosso planeta. Agora, obviamente, e isso todas as escolas filosóficas, religiosas, políticas, jurídicas, todas as escolas devem lutar contra a miséria. Então, quando nós aprendermos, como o Geraldinho trouxe, a lei da cooperação, a lei da fraternidade, certamente nós saberemos entender a articulação divina dessas desigualdades e não haverá males como a miséria. Porque, como nós sabemos, vários empreendimentos em termos de economia resultaram em miséria na face da terra, independentemente de que lado eles estavam. Então é importante a gente perceber, como cristão, como espírita, qual é a verdade que nós devemos abraçar relativamente à desigualdade, sendo uma necessidade dos nossos espíritos. E como o Geraldinho falou, questão 1 do Livro dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós, e como Emmanuel vai colocar na questão 189 do Consolador, o verdadeiro aprendiz da verdade evangélica não pode cogitar do acaso. Em algum nível de inteligência existe uma articulação de todos esses fatores que significa justiça divina e atribui a cada um de nós aquilo de que nós precisamos, espiritualmente falando, principalmente para os nossos espíritos evoluírem. Então é importante a gente perceber esse diálogo político de Kardec no Livro dos Espíritos para poder defender a doutrina de certas tentativas de deturpação. Exato. Lembrando também, gente, que uma coisa é a desigualdade dos talentos aqui na Terra, que é um mundo de expiação de provas. O que não significa que perante Deus nós sejamos desiguais. Ao contrário, perante Deus nós temos a verdadeira igualdade, porque somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Tanto é assim que Jesus, ao iniciar para nós a prece chamada dominical, né, ele vai dizer: Pai nosso, ele se inclui também, nosso. Pai nosso que estais nos céus. Então essa é uma questão muito importante, né? E como o Geraldinho colocou, é muito bonito, gente, o texto no final do Evangelho de João. Isso vai estar ali pelo capítulo 20 do Evangelho de João, quando Jesus fala dessa unidade, porque ele ora por ele mesmo e depois ele ora pelos seus discípulos, pedindo: Pai, assim como eu sou um contigo, que eles, em sendo um comigo, sejam um contigo. Quando nós aprendermos essa verdade evangélica, os postulados cristãos, e incorporarmos esse tesouro de fato e de forma honesta nos nossos corações, nós seremos um com Cristo e com Deus. E como o Geraldinho falou, essa é a verdadeira igualdade e essa é a verdadeira felicidade. Todas as demais são iniciativas mundanas
transitórias, Exato. tendentes a falir, como de fato já faliram em muitos países. Só não enxerga quem não quer. E é importante a gente perceber Kardec associando também uma tentativa de achatamento das pessoas no sentido de uma tentativa de igualdade absoluta a uma tentativa prejudicial ao trabalho. Ele é categórico aqui conosco que essa visão deturpada sobre a riqueza afetaria o trabalho, que é uma necessidade de todo espírito na terra, no céu, em qualquer parte do universo. É a lei do trabalho. A lei do trabalho. Como Jesus fala, o meu pai trabalha e eu também trabalho. Quanto mais o espírito evolui, mais ele trabalha. E ele diz isso. Quando não se respeita a lei do trabalho, condena-se a sociedade à volta, ao retorno à vida selvagem. E isso estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Exatamente. Bom, gente, então continuando aqui no texto para a gente tentar terminar hoje. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso, olha isso, gente, intelectual. Exatamente. Então, aí ele está articulando o seu pensamento, mostrando que os males provenientes da riqueza não são devidos ao dinheiro, não são devidos à própria riqueza, mas sim aos desvios do homem, não é? Nós temos, por exemplo, um grande mal que assola as sociedades humanas, que é o quê? A corrupção. A corrupção, ela mata. Não é? A corrupção tira a criança da escola, a corrupção tira dinheiro no sustento dos hospitais. A corrupção tira dinheiro do progresso. Exatamente. Porque tira da sociedade a condição de ter obras de infraestrutura absolutamente necessárias ao progresso. Exatamente. Então, são desvios que os poderes constituídos, muitas vezes, inadvertidamente, promovem e que estão naturalmente cavando a própria sepultura espiritual para reajustes no futuro, em condições de misérias, em mundos de expiação e de provas. Eu me lembro que o Chico costumava dizer para nós que ele encontrava muitos dos irmãos moradores de rua, não é? Como sendo a reencarnação de grandes riquezas das cortes europeias, não é? Ao longo de muitos séculos, daquele pessoal ligado às cortes, duques, duquesas, barões, baronesas, enfim, essas denominações que viviam nas cortes dos imperadores, dos reis, sem obrigação de trabalhar, recebendo altíssimas pensões dos governos que as mantinham, sem dar ao povo daqueles países a contrapartida do trabalho e do serviço, da orientação e do esclarecimento que deveriam dar. E hoje estão nos países do terceiro mundo mendigando uma côdea de pão, um prato de sopa, não é? Um cobertor, porque justamente faltaram com a caridade em vidas passadas e hoje estão sentindo na própria pele a lei de Talião. Mal corrigindo e mal, esse mal acaba corrigindo os males espirituais que eles trouxeram do passado, dos apegos, não é? Que eles desenvolveram ao ócio, por exemplo, a falta do que
realizar na terra, a não ser se dedicar a fofocas, calúnias, difamações e até mesmo vícios inconfessáveis e assassinatos inconfessáveis nas caladas da noite. E eu me lembro muito bem que quando tivemos o conhecimento muito próximo com nossa querida amiga fundadora do Lar Espírita, André Luiz de Petrópolis, Dona Suzana Maia Mozinho, na década de 60, ela nos contou, o Chico fica hospedado na casa dela para se tratar de uma recuperação de uma cirurgia de hérnia abdominal. Ele fica lá 3 meses com ela em Petrópolis, e naquela ocasião ele passa a receber na casa dela os espíritos de Dom Pedro II, os espíritos da princesa Isabel, de um marquês, e eles pedem, através do Chico, que ela funde um centro espírita na favela mais pobre de Petrópolis, uma comunidade que até hoje existe e chama-se Bairro da Independência. Veja bem. E ela faz isso a pedido do Chico, né? Muito interessante isso, porque o Chico vai avisar ela, naturalmente, transmitindo a mensagem dos espíritos da corte, da segunda corte do imperador brasileiro Pedro II, que a maioria da corte brasileira da segunda metade do século XIX estava reencarnada em Petrópolis, nesta favela, nessa comunidade da Independência. Só que naquela ocasião, a Dona Suzana, que naquela época anterior tinha sido esposa do médico, ou filha do médico da corte, e dava saraus, dava banquetes para a corte, estava sendo convocada a dar outro tipo de banquete, o banquete do Evangelho. E bastas vezes eu fui visitá-la em Petrópolis, no Lar Espírita André Luiz Leal, e lá ela fez questão de me apresentar aqueles pobrezinhos. E ela me pediu: Geraldinho, olha para você ver a confirmação do que o Chico avisou. Eu vou te pedir para perguntar o nome completo deles. Eles vão passar aqui na minha mesa, você está ao meu lado, eu tenho até a foto desse momento, e durante essa passagem eles vêm se despedir de mim para voltarem na próxima semana. E eu vou aproveitar e vou te apresentar a eles, e você pergunte a eles o nome deles. E era muito interessante, gente, que eu perguntava o nome, aquela pessoa esmirradinha, pobrezinha, com os filhos no colo também, misérrimos, ou então senhores misérrimos, mas eu perguntava o nome e eles falavam assim: o meu nome é Alexandre de Abreu e Lins e Albuquerque Cavalcante, de Orleans e Bragança. Olha só. 13 nomes. 13, 14 nomes, 11 nomes. Quer dizer, no espírito deles, eles voltaram na favela, mas mantinham aquele desejo de ter aquele nome cumprido, como na corte antiga, né? E isso prova essa questão da reencarnação, e a reencarnação de expiação pelos abusos cometidos em outras eras. O Geraldinho está lembrando, nesse contexto do uso dos dons, e falando de dinheiro, e eu me lembrei, quando o Geraldinho falou disso, de um caso que é relatado pelo biógrafo Ramiro Gama, em que ele conta que o Chico, nas peregrinações, encontrou uma senhora, e eles sempre passavam na casa dela após esse primeiro contato, que sofria a prova do esquecimento e da solidão. E ela tinha muitas doenças e morava sozinha num quartinho. E eles contam a mesma coisa que o Geraldinho está falando. Essa senhora tinha ares de nobreza, de aristocracia, e não obstante aquela situação paupérrima em que ela estava inserida. E o Ramiro Gama conta que nas peregrinações as pessoas ficaram curiosas sobre essa senhora, e o Chico contou, como o Geraldinho está trazendo o relato da Suzana Maia Mozinho, que aquela senhora ela havia sido aia da imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II.
e que, infelizmente, ao invés de aproveitar toda a confiança que ela tinha da imperatriz para fazer o bem, o que ela fez é que ela colocava muitas pessoas escravizadas em cubículos. Ela era terrível nos castigos e ela gostava especificamente de colocar as pessoas escravizadas em cubículos escuros. E aí o Chico explicou para eles que era por isso que ela estava retornando com a prova do esquecimento e do isolamento naquele quarto tão pobre e tão escuro. Né? Tão escuro. Então, para a gente perceber, e só para a gente passar, gente, esse parágrafo aqui, ele é categórico no sentido de nós não devemos colocar um juízo de valor absoluto sobre a riqueza, nem boa, nem má. Ela vai depender, como qualquer talento, do espírito que está ali se utilizando dela. E é importante a gente perceber, diante desse postulado que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse sentido a riqueza ela pode sim estar na mão de pessoas muito humildes e cheias de virtudes espirituais. E não obstante, nós aqui no planeta Terra, diante da necessidade da dicotomia bom e ruim, escuro e claro, para entender a vida, gostarmos de colocar uma pecha, geralmente negativa, sobre a riqueza. Não, só reforçando aqui que nesse parágrafo Kardec ainda vai dizer, né, que se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na Terra. Então, é uma coisa, é uma assertiva. Uma perdição. Muito, Deus colocar uma perdição absoluta na mão de alguém. De pessoas. Ao contrário, né, ele termina o parágrafo dizendo: compete ao homem fazê-la produzir o bem. Exatamente. Então, se a riqueza é um talento que favorece algumas pessoas, e nós não estamos falando aqui de riqueza material apenas. A riqueza cultural é uma riqueza, a riqueza musical é uma riqueza, com certeza. A riqueza poética é outra. Da saúde. A riqueza de saúde, a riqueza de tempo é outra riqueza. Uma riqueza grande. Quem tem muito tempo e desperdiça o tempo vai ficar sem tempo. Riqueza de tempo, não é? Exatamente. Então vamos utilizar essa riqueza de tempo para auxiliar aos outros. A riqueza do dinheiro também entra aqui, não é? A riqueza de cultura, de intelectualidade, de conhecimento sobre a espiritualidade. A riqueza de mediunidade é outra. Bem lembrado. Olha só, a pessoa recebe um talento, que é uma riqueza de sensibilidade mediúnica, mas se ela não a aproveita para o bem, o que acontece? Exatamente. Ela perde a mediunidade e às vezes vai entrar num caminho de perturbação espiritual. Então tudo tem que ser pesado e medido na balança do bem. Da fogueira ao satélite, Exatamente. E aqui ele fala, se não é um elemento direto do progresso moral da criatura, não é aquele talento, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Isso é importante, é verdade. Então vejam, isso isso está patente no mundo, nas nações mais ricas, porque é justamente nelas que nós vamos encontrar o progresso intelectual, científico, tecnológico, não é, de ponta, ao contrário dos países mais de terceiro mundo ou dos países de mais pobres. Por quê? Porque falta a eles ainda essa condição de acúmulo de ciência, de tecnologia, de investimento em novas tecnologias, de iniciativas de empreendedorismo que nós vamos encontrar nos países que facilitam a liberdade econômica, a liberdade de iniciativa, de inventividade e de estudos. O Geraldinho destacou bem, pessoal. Essa afirmação de Kardec relacionando a riqueza como um poderoso elemento de progresso intelectual, isso é para a gente não ter dúvida. Exatamente, isso é para a gente não ter dúvida de qual é o nosso caminho na face da Terra, porque nós somos espíritos que precisam evoluir moralmente e intelectualmente. Então, não tem jeito. Aqui ele você lembrou bem de destacar esse final aqui, porque é importante. Tem mais um item. Ixi, é grande. O que você acha? Podemos ler ele inteiro. Bom, gente, então, para a gente finalizar esse item 7, finalização. Vamos então pegar esse último parágrafo aqui.
Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Cabe-lhe desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta, para alimentar essa população que cresce sem cessar. É preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade, a fim de torná-las mais fáceis. É preciso destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar mais rápidas as comunicações. Olha que lindo isso. Para trabalhos que são obra dos séculos, o homem teve de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os realizar precisa de recursos. A necessidade o levou a criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade imposta por esses mesmos trabalhos amplia e desenvolve a sua inteligência. E é essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela deixará de haver grandes trabalhos, não mais haverá atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É, pois, com razão que a riqueza é considerada elemento de progresso. Eu acho que está bem claro, né, pessoal? Muito claro. A gente pode não comentar hoje, tendo em vista o avanço do horário, e na semana que vem a gente inicia o comentário desse trecho, que vai dar início também ao item 8, que fala sobre a desigualdade das riquezas. Acho que o único comentário aqui é que fica claro no contexto do século XIX, Geraldinho, economista, que para Kardec o excedente de produção deve ser apropriado pela intelectualidade daquele que está à frente da invenção. Exatamente. E aqui ele está falando, claro, aqui é o que é o livre comércio, né? A expansão do comércio, a união dos povos. Ele está falando, claro, aqui a favor da busca de recursos para o aumento da produção, tanto a produção de alimentos, a produção de bens. É assim, uma aula de economia em história da economia, parágrafo, mostrando que a riqueza é necessária, a produção de riqueza é necessária, que faz ela um trampolim, um móvel para a evolução da própria sociedade, assim como foi necessária a descoberta da ciência através da busca dos materiais, né, da busca de recursos da terra, até nas entranhas da terra, para a produção de determinados artefatos, de determinadas facilidades do mundo, na convivência das famílias, das empresas, dos povos, dos governos, e essa busca por materiais cada vez melhores, cada vez mais aptos a serem manuseados, a serem também moldados para as necessidades humanas, acabou-se aí descobrindo a ciência, porque a pesquisa de materiais, a pesquisa das fontes da natureza, pelo conforto, né? E isso aí vai desenvolver o quê? O intelecto humano. Exatamente. E nós precisamos de desenvolver essa asa também da intelectualidade, da cultura, do conhecimento, da sabedoria. Lembrando que a evolução se dá com duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Acho que fica bem claro, né, pessoal, a opinião do codificador. Fica bem clara a opinião do codificador. Por isso que no final ele termina esse item 7 dizendo: é, pois, com razão que a riqueza é considerada elemento de progresso. Maravilha. Bom, gente, então a gente encerra o estudo por aqui. Hoje nós precisamos fazer aqui no meu Instagram, mas na semana que vem a gente retorna para o horário comum no Instagram do Geraldinho.
sempre com o compromisso de estarmos aqui na quinta-feira que vem, às 8h30. E para a gente finalizar, antes de eu fechar a live aqui, que sempre fica salva, então todos os estudos estão salvos, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube da TV Saber Espiritismo. Antes de nós fecharmos a live, o Geraldinho vai trazer uma prece para a gente e assim a gente finaliza aqui o estudo. Então vamos, neste momento, guardando instantes de comunhão com a vida espiritual, em nossos lares, rogar a presença de nossos mentores da vida maior, nossos benfeitores espirituais, familiares queridos que muitas vezes nos assistem, para que nos facilitem o entendimento, a sintonia, a afinidade com os planos da vida mais alta, já colocando aqui à disposição as nossas águas para serem por eles fluidificadas. Também estamos colocando à disposição desses mesmos amigos espirituais o nosso corpo físico e espiritual à disposição para recebermos os influxos de energias revitalizadoras, a fim de que possamos nos recompor fisicamente e espiritualmente para a semana. Então, é com muita gratidão que, genuflexos em espírito, oramos a Deus, nosso Pai, agradecendo os talentos desta hora, os talentos que nos foram confiados por sua excelsa sabedoria aqui na face terrestre. E honrando esses talentos, nós pedimos ao Senhor o dom de multiplicá-los com sabedoria, com parcimônia, com bom senso, acendendo em nossos corações a lâmpada acesa da caridade, como fiscalizadora de nossos propósitos de vida superior, como norteadora, iluminando o caminho em direção da verdade e da vida verdadeira. E assim, Deus Pai Todo-Poderoso, nós rogamos que assim seja, hoje, agora e para todo sempre, abençoando todos os nossos entes queridos de nossas famílias, presentes em nossos lares ou mesmo ausentes em lares e cidades distantes. Pedimos abençoar também todos os lares aqui representados neste culto do Evangelho de Jesus, de número 82, de nosso lar. Esse lar que abraça e acolhe a todos os irmãos e irmãs de boa vontade que conosco comungam a experiência, o carinho, a reflexão e o apoio espiritual dessa hora. E em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o Mestre amoroso e compassivo de todas as horas, sob a proteção de Nossa Senhora Mãe Santíssima e de nossos abnegados amigos da vida maior, nós dizemos, assim seja e assim será. Graças a Deus. Bom, pessoal, então depois dessa prece maravilhosa que o Geraldinho trouxe aqui pra gente, a gente encerra o Evangelho e até semana que vem. Tchau, pessoal. Beijo no coração.